Olá, pais, tudo bem? Eu me chamo Lia, eu sou a professora dos filhos de vocês, né? A professora do quinto ano D. Eu resolvi gravar esse vídeo para estar orientando vocês sobre essas ações pedagógicas remotas, né? Que a gente vai iniciar hoje aqui no município de Araucária. Eu sei que surgem muitas dúvidas, né? Muitas preocupações, mas a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para se unir, né? Para poder fazer essa aprendizagem acontecer. E eu gostaria de iniciar aqui falando um pouquinho com vocês sobre a normativa, né? A normativa que a gente tem no município, a normativa 07 de 2020. É essa daqui que eu vou mostrar para vocês agora. É isso daqui que norteia, vai nortear todo o nosso trabalho pedagógico remotamente, né? À distância. Bom, antes de eu falar da normativa, eu queria me dirigir às crianças, né? Aos alunos, seus filhos. Pessoal, eu tô com muita saudade de vocês, tá bom? Não vejo a hora da gente voltar à nossa rotina em sala de aula. Mas assim, agora é momento da gente ficar em casa, não tem jeito, da gente se preservar, da gente estudar, da gente aproveitar esse momento e logo logo a gente vai estar junto, tá bom? Um beijo aí pra vocês e vamos estudar. Então, vamos voltar a falar aqui da normativa, pais. Então, essa normativa aqui é um documento bem extenso, né? Eu não vou ler todo ele aqui para vocês. Eu vou pegar alguns pontos principais que fala sobre educação remota. Vou começar aqui no parágrafo 2º, o artigo 2º, desculpa. Diz assim: entende-se por ações pedagógicas remotas as atividades não presenciais que objetivam a defesa da vida, a saúde física e mental, bem como a responsabilidade profissional e a manutenção do vínculo entre família e unidade educacional, aprovada por meio da ata pelo Conselho Escolar sob responsabilidade dos profissionais, respeitando os decretos municipais e as orientações de distanciamento social, tá? Então, é isso que é a ação pedagógica, que é o ensino remoto, ok? Aí, lá embaixo, diz assim, que as unidades educacionais, né, as escolas, elas vão estar ofertando para vocês atividades pelos seguintes meios: impressos, que são livros didáticos, cadernos com atividades de estímulo ao desenvolvimento, estudos dirigidos, roteiros, indicação de leituras, projetos, pesquisas e exercícios para a realização dos materiais didáticos. Outra forma também, publicações no Facebook, aplicativos como o WhatsApp, por exemplo, né? E publicações no site da Secretaria Municipal de Educação e no link individual da unidade educacional. Então, essas vão ser as formas, né, da unidade prover para vocês essas atividades. Lá no grupo eu também pedi que vocês enviassem o e-mail de vocês, né? Também pode ser enviado por e-mail. Para você que não pode ir na escola buscar atividade para o seu filho, tá no grupo de risco, ou então não tem impressora em casa para poder imprimir, enfim, todas essas questões estão sendo levadas em conta para que a gente possa atingir todos os alunos, 100% da turma, ok? Aí, continuando, né, tem mais algumas colocações aqui, e aí lá no artigo 7º tem algo muito importante, né, que depois eu vou conversar melhor com vocês, diz assim, ó: para garantir e validar a carga horária proposta, os registros deverão ser feitos com o máximo de transparência e fidelidade ao trabalho proposto em livros didáticos, cadernos, portfólio ou atividades enviadas, fotografias, vídeos, registros gráficos, relato dos pais ou responsáveis ou caderno de anotações. Então, essa parte aqui é muito importante que vocês me ajudem a fazer os registros, né? Nos livros didáticos, nos cadernos. Depois, quando eu for falar do cronograma aqui, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar isso, né? Mas, assim, é muito importante vocês estarem atentos a isso, né? Aos registros dos filhos, das crianças, as atividades, cobrarem deles, né? As atividades que sejam feitas, me enviar vídeos, fotografias, relatos, né? De como foi a realização da atividade, se houve muita dificuldade, se foi fácil, se é um conteúdo que o seu filho ainda não domina. Enfim, depois a gente vai conversando, mas só para vocês já ficarem sabendo que tudo isso, né, vídeos, conversas, registros, tudo isso faz parte da educação remota e tudo isso é necessário para que a gente valide essa carga horária, né, para que a gente compute isso como hora estudada, né. Nós temos no ano 800 horas para cumprir de aula, né.
As atividades remotas que nós vamos iniciar hoje, elas podem chegar até 200 horas, podem computar até 200 horas dessas 800 totais, né? Mas é muito importante que a gente faça os registros, que a gente faça os acompanhamentos, que aconteça mesmo essa educação remota, que ela não seja só de faz de conta, tá bom? Mais pra frente, tá dizendo aqui também, com relação cadê os dias aqui? Aqui, eu passei os dias. Só para vocês saberem, né, como é que tá aí o nosso calendário escolar. Então, diz assim, no artigo 8º. Do dia 23 de março, até 3 de abril, foi considerado para nós recesso escolar, né? Que foi aquele período que não teve mais aula, né? Aquela segunda-feira, dia 23, as escolas fecharam. E até o dia 3 de abril, esse mês que passou, esses 15 dias foram considerados recesso de julho, antecipação do recesso de julho, tá? Então, julho não tem recesso. Aí, do dia 6 de abril até o dia 30 de abril, foi um período de suspensão dos atendimentos pedagógicos, suspensão de aulas. Então, a gente vai ter que fazer depois a reposição desses dias, tá? Do dia 6 até o dia 30 de abril, nós ainda vamos ter que repor. Isso aí vai ser discutido depois, quando as aulas voltarem, né? Se a gente vai fazer aulas aos sábados, como é que nós vamos repor isso? Isso aí é uma discussão, uma coisa pra gente se preocupar mais pra frente. Só para vocês ficarem cientes, porque muitos pais já me perguntaram, gera essa confusão, mas quantos dias vai ser o ensino remoto? E eu ouvi falar que é férias de julho, que é férias de dezembro, que é férias de janeiro, né? Então, por enquanto, não tem nenhuma antecipação de férias de janeiro ainda, tá, pais? Só as férias de julho, ok? Aí, a partir de hoje, né, que é 4 de maio, começa, então, a educação remota, né? Começa a valer como hora de aula, ok? Aí, mais pra frente um pouquinho que tá falando sobre as orientações, né, de WhatsApp, de Facebook, que eu já conversei com vocês, gravações de áudio, de vídeo. Fala também sobre a importância dos pais manterem organizados os materiais dos seus filhos, os pertences, né? Tá sempre disponível ali para o aluno os cadernos, o lápis, a borracha, a caneta, o livro didático, né? Manter organizado para que ele consiga estudar ali naquele horário, ok? Aí, mais pra frente também, tá falando um pouquinho aqui sobre o planejamento, né, dos professores. Tá falando também sobre a importância de canais educativos, jogos educativos, né, que nós vamos estar passando para vocês através do WhatsApp. Aí fala sobre várias modalidades de educação, EJA, educação infantil, né, que não é para nós. E aí ele termina aqui, né, o documento dizendo assim, ó, aos pais ou responsáveis legais pelas crianças e estudantes devem buscar ou acessar as atividades propostas e devolver as unidades educacionais conforme orientações pré-estabelecidas, ok? Então, cabe a vocês, pais, retirar as atividades na escola, né, nos dias marcados, programados, respeitando ali o distanciamento social, as normas de higiene, né, o uso de máscara, tudo aquilo que eu coloquei no grupo, ou então receber via e-mail, né, como eu coloquei lá no grupo também, a pesquisa e muitos de vocês querem receber via e-mail. Via e-mail, pais, eu preciso que vocês me confirmem o recebimento. Então, toda vez que eu enviar uma atividade, né, eu nunca vou ficar enviando atividade em várias atividades, em vários dias. Não, sempre vai ter um dia específico, né? Lá nesse primeiro cronograma que eu vou mostrar para vocês, o primeiro envio vai ser agora dia 8, né? Dia 8, sexta-feira, os pais que preferirem vão ir até a escola retirar as atividades, e os pais que preferiram por e-mail, eu também vou enviar no dia 8. Então, toda vez que eu enviar o e-mail com as atividades para vocês, eu preciso que vocês me respondam o e-mail. Confirmo o recebimento, ok, recebido, né? Para que eu esteja ciente de que você recebeu e de que você já repassou para o seu filho, ok? Então, vamos fazer esse combinado nosso aqui, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o cronograma, né? Esse cronograma eu já postei no grupo. Eu não sei se todos vocês leram, né? Se não leram, vai ser a oportunidade agora da gente acompanhar a leitura, tá? É o nosso cronograma quinzenal, ok?
Então, vamos lá. Eu vou fazer um geral aqui sobre o cronograma com vocês, tá? Diz assim: senhores pais ou responsáveis, organizamos as atividades a serem realizadas pelos seus filhos durante as ações pedagógicas remotas. O cronograma será quinzenal e a cada nova quinzena estaremos enviando um novo, tá? Cada 15 dias a gente refaz o cronograma com as atividades para eles. Esses cronogramas contêm a indicação de caderno, livro didático e outros meios a serem utilizados, né? Que são folhas avulsas, são atividades que eu vou estar preparando. Tratam-se de atividades simples para que o estudante possa realizar, considerando o que já foi estudado até o mês de março na escola e o conteúdo do primeiro trimestre, ok? Então, nós vamos revisar o conteúdo que a gente estudou em março e vamos também nos ater ao conteúdo do primeiro trimestre, o planejamento do primeiro trimestre, tá? A gente não vai avançar para frente, para o segundo, para o terceiro trimestre, porque a gente não teve aula, a gente ficou parado, né? Aí diz assim, porém precisará de seu auxílio cobrando a realização das mesmas, né? Então, o meu trabalho, vamos dizer assim, né, que eu faço na escola, que é cobrar a realização, é acompanhar ali de perto, lado a lado, é o trabalho que vocês vão ter que fazer em casa, porque infelizmente eu não posso fazer agora, né, devido à pandemia. É de cobrar a realização das atividades dos seus filhos, ok? Diz assim, as mediações, né, são as minhas mediações, correção das atividades, explicações, etc., com a professora, ocorrerão toda semana. Que dias? Segunda, terça, quarta e quinta, das 18 às 22 horas, concentradas nesse horário. E sexta-feira, professora, vamos lá. Nas sextas-feiras, ocorrerá a mediação com a professora Rosângela, das matérias de educação física, artes e ensino religioso. A professora de RMD, né? Então, nas sextas-feiras, ela, nesse mesmo horário também, das 18 às 22 horas, ela vai estar fazendo a mediação com as crianças das atividades dessas 3 matérias, tá? Ela também vai enviar por e-mail para os pais que preferiram por e-mail e também vai deixar as atividades disponíveis na escola agora, dia 8, para os pais que preferiram retirar na escola, ok? Aí diz assim, essa organização poderá ser alterada conforme a avaliação posterior do grupo do WhatsApp, o qual a professora utilizará como meio de socialização das atividades, correção das mesmas, bem como as explicações dos exercícios propostos, ok? Então, a gente fez uma pesquisa lá no grupo, né? Esse horário das 18 às 22 horas, a maioria dos pais preferiu esse horário, venceu esse horário. Nada que a gente não possa alterar mais para frente, né? Se vocês acharem que a gente precisa alterar, a gente precisa voltar para o horário da manhã, a gente volta para o horário da manhã, ok? Essa organização ela pode ser alterada. Continuando, diz assim, fará parte também da rotina um livro de literatura disponibilizado em PDF para ser lido quinzenalmente, como também o Para Saber Mais, em que serão indicados links, vídeos, filmes, entre outros, com o objetivo de entreter e ensinar conteúdos que se relacionam. Então, a cada quinzena eu vou estar enviando um livro de literatura, tá? Em PDF, para os seus filhos estarem lendo. E, após essa leitura, nós vamos fazer atividades relacionadas a esse livro, tá bom? Depois eu já vou falar dele. E também tem o Para Saber Mais, quer dizer, toda vez que eu entrar com um conteúdo e achar que é necessário, eu vou colocar uma legenda lá, para saber mais. Eu vou colocar um link, um vídeo, um filme que eles devem assistir sobre aquele conteúdo, combinado? Continuando, diz assim, a professora organizará os alunos em 5 blocos para o momento em que tirarão fotos de suas atividades. Isso facilita a correção e a mediação, tá? Então, eu vou estar dividindo no grupo depois os alunos em 5 blocos. Então, bloco 1, aí eu vou colocar lá, bloco 1 é o aluno tal, aluno tal, aluno tal, aluno tal, aluno tal. 5, tá? São 25 alunos da nossa turma, né? 5 blocos, vai fechar. 5 blocos de 5 alunos. Então, por quê? Por que isso? Porque isso facilita a correção, facilita a mediação, né? Então, a gente vai fazer uma atividade lá, bloco 2, por favor, poste foto da sua atividade. Os 5 postam, eu corrijo. Bloco 4, posta lá, bloco 1, sabe? A gente vai intercalando assim todo dia.
tá bom? Também haverá uma legenda em que os pais que chegam depois das 18 horas em casa possam acompanhar. Porque às vezes nem todos vão conseguir entrar bem 18 horas, né? Então, eu entrei 18h30. Daí eu vi um monte de áudio da professora, eu vi um monte de mensagem da professora. Qual que eu ouço? Eu ouço tudo? Vai ter uma legenda. Então, EG são explicações gerais, são as minhas explicações sobre o conteúdo. Então, esse daí o seu filho tem que ouvir, tem que assistir. EI são explicações individuais. O colega do seu filho teve uma dúvida naquele exercício. Então, eu fiz uma explicação, um EI, uma explicação individual para ele. O seu filho pode ouvir, pode assistir ou não, né? Fica a seu critério, tá bom? Lembrando que será realizada a chamada de cada momento de mediação, ok? Então, eu vou dar uns minutinhos ali, né? Não vou começar bem às 18 horas a chamada, uns 15 minutinhos. E aí, vou fazer chamada para ver quem que tá presente, ok? Importante, antes de iniciar uma atividade no livro ou no caderno, conforme indicação da professora, o aluno deverá começar com um enunciado. Então, pais, toda vez que o seu filho for fazer uma atividade no caderno ou no livro didático, ele tem que escrever o enunciado, tá? Tá ali nesse documento que eu mandei para vocês, nesse cronograma. Como que é o enunciado? Escola Municipal Arquelau de Almeida Torres. Araucária, se for hoje, né? 4 de maio de 2020, atividade pedagógica remota. Isso aqui é de suma importância, tá? Ele tem que escrever, ele precisa escrever. Ele não pode só pegar a atividade, colar no caderno, sair escrevendo sem colocar primeiro o cabeçalho, o enunciado, né? A data e escrever que aquela é uma atividade remota, tá bom? Ou seja, que ele não tá fazendo na escola, ele tá fazendo remotamente, via WhatsApp. Aí, na próxima folha diz assim, toda atividade deverá ser finalizada com a escrita pelo estudante. Então, finalizamos uma atividade no dia, corrigir, tudo ok, tudo certo, o seu filho vai escrever lá embaixo. Autocorreção realizada, se for hoje, né? No dia 4 de 5 de 2020, via WhatsApp com a professora Lia, 5º ano D. Ele tem que escrever, o seu filho precisa escrever ali embaixo tudo isso, tá bom? Ele vai ficar craque na escrita aí. Autocorreção realizada no dia tal, via WhatsApp com a professora Lia, 5º ano D. E aí vem a sua parte, a sua assinatura. Após cada atividade, eu preciso que você, pai, mãe responsável, assine, tá? Assine embaixo, que viu, que fez, que ele corrigiu, que ele participou e assim por diante. Combinado, pais? Aí, atenciosamente, professora Lia, tá? E aí embaixo tem o cronograma, tá bom? O cronograma eu não vou ler todo aqui com vocês. Tem o que nós vamos fazer na segunda, é hoje, o que nós vamos fazer na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Tá tudo certinho aqui pra vocês. Nesse cronograma eu mandei semana 1 e semana 2, tá? Depois eu mando dos 4 dias da outra semana, né? Da semana 3, ok? Pra poder fechar a quinzena. Então, é isso, né? Eu vim explicar isso pra vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, perguntem, é assim, professora, não é assim, meu filho não entendeu, eu estou com essa dificuldade, eu vou estar à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês nesse horário que a gente combinou, tá? Das 18 às 22 horas, ok? Bom, antes de finalizar, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre as atividades, tá, pais? Então, assim, antes da suspensão das aulas, né, na última semana lá de aula, em março, eu entreguei pro filho de vocês uma pasta, tá? Alguns levaram tudo na pasta, alguns levaram uma pasta e um envelope. Depende do dia que o seu filho foi na escola, lá do último dia que ele foi. Mas enfim, nessa pasta, nesse envelope, haviam algumas atividades, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, assim, tudo que for trabalho avaliativo, né, que eu vou avaliar depois, que eu vou corrigir, pode ficar guardado dentro dessa pasta, dentro desse envelope na sua casa. Você não precisa entregar agora. Você vai entregar quando as aulas retornarem, ok? Não temos uma previsão ainda concreta de quando que as aulas vão retornar. Possivelmente entre julho e agosto, mas isso é só uma previsão, né? Não tem ainda uma data correta. Então, assim, voltando aqui, né? Tudo que for trabalho avaliativo, tá? Ele vai guardar. Então, por exemplo, eu passei esse trabalho avaliativo aqui de língua portuguesa, né? Que tem ali a foto do amanhecer.
que era um poema. Depois, a segunda folha do trabalho avaliativo, eles tinham que escrever ali uma história sobre a figura, né? Então, esse trabalho avaliativo de língua portuguesa, guarda na pasta, guarda lá no envelope, né? O que ele tiver, deixa lá, tá? Aí, eu enviei também essa atividade aqui, ó. O nariz do rei. Essa atividade nós vamos fazer a correção essa semana. Enviei também um trabalho avaliativo de história, que era para eles fazerem sobre como seria viver em aldeia, né? Se a turma... imagine que a sua turma viva numa aldeia, tá lá no livro de... Indiquei a página do livro de história na agenda para que eles fizessem, depois eles iam ilustrar ali o trabalho. É trabalho avaliativo, também vai dentro da pasta, tá? Além desses dois aqui, não tá aqui comigo agora, mas tem também um trabalho avaliativo de geografia e tem também um trabalho avaliativo de língua portuguesa, que era uma folha colorida que eu entreguei para eles escreverem um poema. Alguns alunos me entregaram já nos últimos dias de aula, alguns alunos levaram para casa, tá? Então, guarda nessa pasta também. Esse do poema com a folha colorida e esse também, e esse trabalho de geografia. Deixa tudo guardado na pasta. O que for trabalho avaliativo, pode deixar guardadinho em casa, né? Só não vai perder, né? Mas deixa lá guardado na sua casa, tá? Quando as aulas retornarem, a gente recolhe, a gente corrige e dá nota pro seu filho, ok? Então, vamos voltar a falar dessa atividade aqui, ó. O nariz do rei. Essa atividade aqui, se o seu filho não fez, eu peço que ele faça, porque nós vamos corrigir essa atividade essa semana. Tá lá no cronograma o dia que a gente vai trabalhar, tá? A gente não vai só corrigir, a gente vai trabalhar ela. Ela tem muitos pontos ali para serem desenvolvidos e retomados com eles os conteúdos que a gente estudou, ok? Além dessa atividade do nariz do rei, eu mandei uma atividade para ser colada no caderno, algumas atividades, né? Para serem coladas no caderno de matemática. Né? Então, foram atividades assim, foram folhinhas, né? Que era para eles colarem no caderno de matemática, ó. Tinha ali sistema monetário, unidade de medida, decomposição de numerais, eram várias folhinhas. Eles tinham que fazer e colar no caderno. Tratamento da informação, eram várias atividades. Essas, então, eram para serem feitas e coladas no caderno, tá? Se eles não fizeram, tem aí ainda, né, hoje, para poder terminar, tá bom? Então, essas atividades a gente vai fazer a correção durante essa semana, tá lá no cronograma, caderno de matemática e essa atividade do nariz do rei. Além disso, eu também enviei livro de português, a tarefa do livro de português, tá? Todo aquele capítulo que falava sobre texto informativo, lá na página... Começava lá na página 76, texto informativo. Eu pedi que eles tentassem fazer em casa, né? Nós fechamos o primeiro capítulo do livro sobre poemas e aí o próximo a gente iria para texto informativo, depois para crônicas, tá? Então, eu pedi que eles fizessem todo o capítulo, né? Anotando as dúvidas, as dificuldades. Se tivesse alguma questão que eles não conseguissem fazer, era para eles pularem, deixar em branco, que a gente iria retomar tudo depois em sala de aula. No caso, nós vamos retomar aqui através do WhatsApp, tá? Além do livro de português, eu também mandei livro de geografia para a tarefa. Geografia. Geografia, página 25, se eu não me engano. Isso, página 25 até a 30, tá? Começava aqui, página 25, livro de geografia, até a página 30, orientando-se na superfície terrestre, os pontos cardeais e colaterais. Também é um conteúdo que eles já viram no quarto ano, né? Com algumas introduções aqui de algum conteúdo novo sobre a linha do Equador, os trópicos, que a gente estava vendo em sala de aula. Então, é isso que seu filho levou para fazer durante a suspensão das aulas, e é isso que eu preciso que eles estejam em mãos para que a gente comece a nossa correção, comece o nosso trabalho, a nossa atividade. Tá bom, pais? Então, eu espero que vocês tenham entendido, e acabando esse vídeo, a gente já vai começar a interagir lá no grupo, eu vou começar a conversar com vocês, tirar as dúvidas, e vai dar tudo certo, tá bom? Até mais, então, e tchau!